A nosso estudo hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou a cítara? Paulo falando, e Emmanuel comenta na lição 84 do livro Fonte Viva, na instrumentalidade. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, casa em moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio da carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos por nossa vez muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. É muito interessante, né, a gente analisar inicialmente a frase de Paulo de Tarso, que ele fala que como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara. Na minha opinião, eu achava que cítara fosse o instrumento mais daquela região lá dos indianos, da região asiática, né? É claro, o Oriente Médio também fica ali no iniciozinho daquela região, mas a curiosidade, eu não sabia que a cítara também era um instrumento usado naquele momento. Mas Paulo de Tarso pega os elementos que estão mais dentro da realidade do povo da época e vem falar como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara. Emmanuel vem chamar a atenção para as imperfeições que todos nós, sem exceção, temos aqui na Terra. A Terra não é lugar de perfeição, não tem jeito. Isso a gente tem que ouvir essas lições e procurar, de alguma maneira, qual é o parágrafo aqui que o Emmanuel fala que se enquadra mais dentro da nossa realidade, e a partir do momento que a gente se identifica nesse quadro, vamos começar a fazer o nosso esforço para mudar, mas vai chegar lá do outro lado da vida. Isso para a gente é interessante a gente pensar assim, né? Quando eu li aquele livro Nosso Lar a primeira vez, eu vi que o espírito André Luiz ficou 8 anos numa região de sofrimento. E ele falava, descrevendo como é que era a região de sofrimento, eram de pessoas o acusando o tempo todo, falando de coisas que ele realmente fez, né? E que ele não podia nem se defender por conta disso, mas aquilo deixava ele muito triste. Chegou um momento, primeiro, que ele queria agredir, queria contra-atacar, daqui a pouco ele começou a correr daquelas acusações, e daqui a pouco começou a entrar em choro convulsivo. São processos que acontecem. Mas uma coisa a gente vai botar na cabeça, normalmente aquele que acusa é o mais necessitado, porque aqueles que já acordaram para o Cristo, eles não têm mais tempo para acusar. Eles vão lembrar de todo o passado deles, do quanto eles suaram para chegar na posição que eles estão, e agora eles querem ajudar mesmo. Então quando essas acusações vierem, a gente vai pensar assim também, um outro que é necessitado igual a mim, que se for procurar dentro desses parágrafos aqui, só vai encontrar de repente um parágrafo diferente do meu. Mas aqui na Terra a gente tem mania de julgar o outro, porque o pecado do outro é diferente do pecado nosso. Não é isso? Então ele vai dar uma série de exemplos aqui pra gente,
Ele fala, a pessoa tem muita fé, mas não tem paciência com os outros que estão do lado. E aí? Como é que a gente vai seguir o exemplo do Cristo? De ser pescador de homens, como ele falou para o Pedro. Pedro, você é pescador, né? Eu vou te transformar em pescador de homens. Aí botam, aquele suporta as fraquezas do outro, mas não possui energia nele mesmo, nem para governar os próprios impulsos dele. Olha só como é que... Né? O outro é bondoso e confiante. A gente percebeu aqui os exemplos, e são exemplos que mexem com a gente. Quando termina os exemplos, ele fala para a gente, ó, vamos guardar uma coisa. Todos nós aqui na Terra somos aprendizes. Aquele professor da universidade, que está aí no Facebook, no YouTube, é um aprendiz. Aquele membro eclesiástico, membro de uma determinada religião que está se destacando no cenário público, é um aprendiz. Todos que estamos aqui na Terra somos aprendizes. A gente começa a partir daí para procurar se precaver daquelas pretensões que algumas pessoas têm, né, de achar que só quem pode trabalhar para Jesus é a pessoa perfeita. Tem gente que pensa assim, fala, você vai trabalhar para Jesus? Como assim? Você está começando a se interessar por assunto religioso, né? E as pessoas, embaixo dessa justificativa, elas vão eternizando a iniciativa de dar o primeiro passo. Não dão o primeiro passo nunca. Aliás, até a minha pessoa que costuma fazer esse tipo de crítica, se a gente parar para analisar mesmo, normalmente são pessoas estagnadas, pessoas que não caminham muito. Né? Então ele bota aqui, é indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. E ele completa, ó, o nosso planeta não é paraíso terminado. Achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. E eu, imitando uma companheira muito querida, uma palestrante muito querida lá do Centro Espírita Leon Denis, eu faço às vezes essa brincadeira também. Coloca a mão nas costas de todo mundo, ó, procura por aqui ver se tem algum pedaço de asa nascendo. Não tem. Ninguém aqui na Terra é anjo, é santo. E se a gente ainda está na Terra, é porque a gente não resgatou ainda tudo, não concluiu todo o aprendizado. A gente tem que aprender a respeitar uns aos outros, né, e procurar até dar as mãos uns para os outros, porque quanto mais a gente dá a mão, alguém dá a mão para a gente também. Mas ele fala assim, ó, todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento. Eu gosto muito dessa frase, né? Nós somos um instrumento. Estamos desafinados em algumas coisas, mas afinar o instrumento, ó, é que está afinando às vezes é só uma determinada nota, ou aquele conjunto de notas. Não é o instrumento todo, não. Já tem nota em cada um de nós aqui que está afinadinho, bem afinadinho. A gente tem que cuidar das outras que não estão afinadas ainda, né? Então ele coloca aqui pra gente, ó, afinar de acordo com o diapasão do mestre. Para quem sabe, o diapasão é um instrumento pequenininho, que ele vai sempre dar a nota lá. E a partir daquela nota, todos os outros instrumentos vão ser afinados a partir daquela nota do diapasão. Ele tem uma medida exata, né, um tamanho exato, que conseguiu chegar naquela medida, toda vez que você assoprar, a nota que vai sair dali é o lá, né? Então ele vem falar pra gente aqui depois, ó, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. É só isso, gente. É tão simples. Não adianta querer mudar o mundo, que a gente não vai mudar o mundo. Ou vamos pensar assim, né? Eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim mesmo. Agora, qual é a tarefa que me cabe hoje? O que é a minha responsabilidade? É essa que eu vou abraçar e vou tentar de todas as maneiras dar conta da minha responsabilidade. Ficar administrando meus defeitos, tentando fazer com que meus defeitos não atrapalhem o cumprimento do meu dever, mas ele vem dizer pra gente aqui, ó, se a gente conseguir abraçar a atividade a que a gente está sendo chamado e se dedicar a ela, com o tempo as coisas vão modificando, os nossos defeitos vão ficando menos... mais inibido, vou usar essa palavra, né? Menos chamando a atenção, e a gente vai perceber, não é que a gente ficou livre dele, não. A maioria de nós, né, a gente fica anos sem cometer um determinado comportamento, mas quando dá margem, ó, abrir o portão para passar um boi, passa a boiada inteira. É vigilância o tempo todo, não tem jeito, é vigilância e oração. Em todo mundo. Mas ele vem dizer pra gente, ó,
o reino do divino se manifestará mais rapidamente em nós, onde estivermos, se a gente conseguir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.